Imagine um instante de total serenidade, onde todos os sons do mundo se dissipam e você é envolvido por uma voz não qualquer, mas a voz de Deus, o Criador de tudo, conversando diretamente com você. Ele guia seus passos, responde suas indagações e preenche seu coração com tranquilidade. O que esse momento representaria para você? Seria um convite à clareza, ao conforto, a uma nova perspectiva de propósito? Não se trata de uma experiência reservada a poucos privilegiados, mas sim de um presente acessível a todos que buscam de coração aberto. Hoje, vamos explorar como você pode vivenciar isso em sua própria vida. Mas aqui está o ponto essencial. Ouvir a voz de Deus não é sobre eventos extraordinários no mundo exterior. É sobre silenciar o tumulto interior e aprender a perceber os sussurros que ele já dirige à sua alma. Nos ensinamentos de Jesus, encontramos verdades transformadoras sobre como nos conectar com Deus de maneiras surpreendentes. Essas verdades podem converter suas lutas diárias em momentos de clareza divina e fornecer a força necessária para enfrentar qualquer desafio que surja. Permita-me convidá-lo a permanecer comigo, pois o que você está prestes a descobrir pode revolucionar a sua forma de viver, orar e até pensar. Se você já desejou estar mais próximo de Deus e ouvir sua voz em meio à agitação da vida, este é o seu momento. Agora gostaria de pedir algo simples, mas de grande significado. Se esta mensagem ressoa em você, se acredita que ouvir a voz de Deus é algo que o mundo precisa urgentemente, deixe um comentário abaixo dizendo: "Eu escolho ouvir a voz de Deus em minha vida." Ao fazer isso, você não só interage com esta mensagem, mas também afirma seu compromisso em buscar essa orientação diariamente. Antes de começarmos nossa jornada, convido você a dar um passo de fé. Inscreva-se neste canal e curta este vídeo. Por quê? Porque cada vez que você faz isso, ajuda a propagar os ensinamentos de Jesus ainda mais longe. Juntos, podemos tocar mais corações, transformar mais vidas e compartilhar esperança com aqueles que realmente precisam. Está pronto para descobrir o segredo transformador de ouvir a voz de Deus? Vamos lá. Comecemos com João 10:27. Minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Ouvir a voz de Deus inicia-se com a compreensão de uma verdade profunda. Somos suas ovelhas e Ele é nosso pastor. Neste versículo poderoso, Jesus nos lembra da relação de intimidade e confiança que podemos ter com Ele. Mas o que realmente significa ser uma de suas ovelhas? Como podemos desenvolver a habilidade de reconhecer sua voz em meio a tantas distrações que nos cercam diariamente? Pense na dinâmica entre um pastor e seu rebanho. Um pastor não precisa elevar a voz ou forçar suas ovelhas a segui-lo. Elas reconhecem o timbre de sua voz porque estão constantemente sob seus cuidados. Elas confiam nele, pois é ele quem as protege, alimenta e orienta. O mesmo se aplica a nós. Para ouvir a voz de Deus com clareza, precisamos primeiro nos familiarizar com ele, com seu caráter, seu amor e seus caminhos. A essência aqui é o relacionamento. Deus se comunica de forma mais clara com aqueles cujos corações estão abertos e sintonizados com ele. Não se trata de perfeição, mas de conexão. Dedicar tempo à sua palavra, à oração e à reflexão silenciosa nos ajuda a discernir sua voz entre as demais. Vamos refletir sobre algo prático. Com que frequência criamos espaço em nossas vidas para o silêncio? O mundo é barulhento. E muitas vezes o silêncio nos parece desconfortável, mas é nesse silêncio que Deus frequentemente se manifesta de maneira mais contundente. Jesus nos mostrou isso em seu exemplo. Buscar refúgio em lugares tranquilos é como entrar em oração e escutar a voz do Pai. No Evangelho de Marcos 1:35, encontramos: logo de madrugada, enquanto ainda era escuro, Jesus se levantou, saiu de casa e foi para um local isolado, onde orou. Se até Jesus,
o Filho de Deus, precisava de momentos de serenidade para se conectar com o Pai. Quanto mais nós devemos fazer isso. Agora, reserve um instante para refletir sobre sua rotina diária. Existem espaços onde você pode se dedicar a ouvir? Não precisa ser uma eternidade. 5 minutos pela manhã ou uma breve caminhada ao entardecer podem ser suficientes. O que realmente conta é a disposição do seu coração ao se apresentar diante de Deus. Não uma longa lista de pedidos, mas a intenção genuína de ouvir sua voz. Outro aspecto importante de ouvir a voz de Deus é a confiança. Assim como as ovelhas confiam em seu pastor, devemos igualmente confiar nas intenções de Deus para nós. Isso pode ser desafiador, especialmente em tempos de incerteza ou quando enfrentamos dificuldades. Mas lembre-se, o pastor nunca abandona suas ovelhas quando o caminho se torna complicado. Ao contrário, ele se aproxima, guiando-as em direção à segurança. Confiar em Deus é acreditar que, mesmo quando não compreendemos suas mensagens, ou quando parece que ele está em silêncio, ele continua trabalhando para o nosso bem. Se você já sentiu que Deus estava em silêncio, saiba que você não está só. Muitas pessoas enfrentam essa luta, mas o silêncio não implica ausência. Às vezes, esse silêncio é um convite para buscar com mais profundidade, para procurá-lo com mais fervor. Nesses momentos, podemos nos confortar com a promessa de Jeremias 29:13. Vocês me buscarão e me encontrarão quando me buscarem de todo o coração. Deixe essa verdade te inspirar hoje. Deus anseia em se comunicar com você mais do que você deseja ouvi-lo. Ele não é distante ou indiferente. Sua voz já está presente em sua vida. Basta sintonizar seu coração para reconhecê-la. Agora reflita sobre isso. Que passos você pode dar nesta semana para aprofundar seu relacionamento com Deus e ouvir sua voz com mais clareza? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. E se essa mensagem ressoar com você, escreva: Eu estou ouvindo meu pastor. Ao fazer isso, você está afirmando seu compromisso em buscar sua orientação ativamente. Ao seguirmos para a próxima parte, vamos explorar uma prática específica que Jesus nos ensinou para nos ajudar a ouvir a voz de Deus em nosso cotidiano. Prepare-se para mergulhar ainda mais nessa incrível jornada de fé e descoberta. Em Mateus 6:6, lemos: Mas quando vocês orarem, entrem no seu quarto, fechem a porta e orem ao seu Pai, que está em secreto. Então, seu Pai, que vê o que é feito em secreto, o recompensará. Esta passagem é uma das instruções mais diretas que Jesus nos deu sobre como nos conectar com Deus. É simples, pessoal e poderosa. Nela, Jesus nos ensina a importância de nos retirarmos para um lugar tranquilo e íntimo, onde as distrações se dissipam e a conexão com o Pai se torna nítida. Mas por que Jesus destaca o aspecto secreto da oração? Na cultura de sua época, a oração pública muitas vezes era usada como uma forma de exibição religiosa, onde líderes buscavam a admiração alheia. Porém, Jesus inverte essa lógica, mostrando que a verdadeira oração não é sobre impressionar as pessoas, mas sobre estabelecer um relacionamento genuíno com Deus. A natureza discreta dessa oração reflete sua autenticidade. Não se trata de exibir, mas de estar em comunhão. O quarto que Jesus menciona não se restringe a um espaço físico. Embora ter um local privado para orar seja ótimo, o princípio aqui é silenciar o ruído externo e manter o foco total em Deus. O gesto de fechar a porta simboliza, mais do que uma simples separação física, isso representa uma escolha espiritual e emocional de afastar distrações, inclusive o constante turbilhão de nossos próprios pensamentos. Vamos refletir sobre como essa prática se aplica às nossas vidas atualmente. Estamos imersos em uma época em que a conexão incessante através das redes sociais, do trabalho e das inúmeras notificações luta por nossa atenção.
Sair desse barulho parece quase impossível. Contudo, as palavras de Jesus nos lembram que ouvir a Deus exige um esforço consciente. É uma disciplina, uma decisão de nos afastarmos da correria do dia a dia e valorizarmos a serenidade. Uma das recompensas dessa oração intencional é a clareza que ela proporciona. No silêncio, começamos a discernir a voz de Deus de nossos próprios pensamentos e das opiniões alheias. Sua voz, muitas vezes, não se manifesta como um estrondo. Ela aparece como um sussurro delicado, semelhante à experiência de Elias, em 1 Reis 19, 11, 12. Elias procurou a Deus em fenômenos impressionantes: vento, terremoto e fogo, mas o encontrou no sussurro suave. Isso nos ensina que Deus se comunica de formas sutis e profundas, e precisamos aquietar nossos corações para ouvi-lo. Jesus também ressalta que Deus observa o que fazemos em segredo. Essa é uma mensagem encorajadora, mesmo quando nossos esforços para nos conectar com Ele parecem despercebidos ou infrutíferos. Deus vê. Ele valoriza os momentos em que dedicamos tempo apenas a Ele e, em sua fidelidade, nos recompensa, não necessariamente com bens materiais, mas com sua presença, sua orientação e sua paz. Vamos descobrir como esse tempo de oração secreta pode se manifestar na prática. Começa com a intenção. Reserve um momento específico do seu dia em que possa estar a sós, mesmo que sejam apenas alguns minutos. Escolha um local onde você se sinta confortável, seja um canto do seu quarto, um parque tranquilo ou até mesmo seu carro. Em seguida, aborde esse tempo com simplicidade. Não é preciso usar palavras sofisticadas ou seguir uma fórmula específica. Inicie reconhecendo a presença de Deus e abrindo seu coração para Ele. O silêncio pode parecer desafiador no começo, especialmente se você está acostumado a ambientes barulhentos, mas essa quietude é uma poderosa ferramenta espiritual. No silêncio, aprendemos a esperar por Deus. O Salmo 46:10 nos diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A quietude não é apenas física, é uma atitude do espírito, um ato de rendição, uma disposição para permitir que Deus fale no seu tempo e da sua maneira. Outro elemento essencial da oração secreta é a sinceridade. Nesses momentos íntimos, não há por que esconder ou fingir. Deus já conhece seu coração, suas lutas e seus anseios. Use esse tempo para desabafar com Ele, seus medos, suas dúvidas, suas esperanças. Depois, escute. Ouvir é tão importante quanto falar. Muitas vezes, apressamos a oração sem dar espaço para que Deus responda. No silêncio, você pode não ouvir uma voz clara, mas pode sentir um impulso, uma paz interior ou um versículo surgindo na sua mente. Todas essas são formas de comunicação de Deus. Com o tempo, essa prática de oração secreta se torna transformadora. Ela altera sua visão de mundo, reorganiza suas prioridades e aprofunda sua consciência da presença divina em todos os aspectos da sua vida. Você começa a reconhecer sua voz mais facilmente, pois dedicou tempo para conhecê-la. Ao refletirmos sobre esse ensinamento de Jesus, fica evidente que ouvir a voz de Deus não se trata de gestos grandiosos ou experiências extraordinárias. É a escolha silenciosa e contínua de buscá-lo na quietude. Através dessa prática, criamos espaço para que sua orientação molde nossas vidas, nos aproximando de seu coração e de sua vontade. Número 3. Lucas 11:28. Ele respondeu: antes, bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Siga o ensinamento de Lucas 11:28. Nesta afirmação simples, mas impactante, Jesus destaca a relevância de não apenas escutar a voz de Deus, mas de responder a ela com obediência. Esse versículo nos convida a meditar sobre o verdadeiro significado de ouvir a Deus. Ouvir não é um ato passivo.
É um envolvimento ativo e deliberado com Sua palavra que nos transforma. Para começarmos a compreender esse conceito, vamos nos concentrar na expressão bem-aventurados. Jesus associa as bênçãos diretamente ao ato de ouvir e obedecer a Deus. Enquanto o mundo costuma ver bênçãos como sinônimo de sucesso, conforto ou riqueza, Jesus redefine essas bênçãos como o resultado de viver em conformidade com a vontade divina. Quando ouvimos a Deus e agimos de acordo com o que ouvimos, nos alinhamos ao seu propósito, abrindo as portas para uma paz, alegria e realização espiritual mais profundas. Mas por que a obediência é tão fundamental para realmente ouvir a Deus? Pense nisso. Se alguém fala com você e você a ignora repetidamente, com o tempo, sua voz pode se apagar em sua mente. Da mesma forma, ao ouvirmos a palavra de Deus, seja por meio das Escrituras, da oração ou da inspiração do Espírito Santo, se não agirmos, podemos entorpecer nossa sensibilidade espiritual. A obediência mantém nossos corações abertos e receptivos à direção de Deus, assegurando que permaneçamos conectados à sua voz. Vamos explorar formas práticas de viver esse princípio. Primeiramente, pense em como Deus frequentemente se comunica conosco através de sua palavra escrita. A Bíblia é uma representação viva e vibrante da sua voz. Ao lermos as Escrituras, não estamos apenas descobrindo relatos históricos ou lições morais. Estamos interagindo com o Criador que fala conosco ativamente nos dias de hoje. O apóstolo Paulo nos lembra em 2 Timóteo 3, de 16-17, que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, corrigir e preparar o servo de Deus para toda boa obra. Cada versículo que lemos é um convite para ouvir e responder. Contudo, a obediência exige confiança. Às vezes, o que Deus nos pede pode não coincidir com nossos desejos ou entendimento. Nesses momentos, a fé se torna essencial. Lembre-se da história de Pedro caminhando sobre as águas em Mateus 14. Quando Jesus chamou Pedro a sair do barco, sua voz trouxe um convite e um desafio. Pedro precisou confiar que o chamado de Jesus era não apenas possível, mas seguro. Ao obedecer, ele viveu o extraordinário. Outro aspecto crucial da obediência é a perseverança. Às vezes, os passos que Deus nos orienta a dar não trazem resultados imediatos. Isso pode ser desmotivador, especialmente quando buscamos clareza. Mas a obediência não se trata de resultados, trata-se de fidelidade. Em Gálatas 6:9, somos incentivados a não desanimar em fazer o bem, pois no tempo certo colheremos os frutos, se não desistirmos. A obediência à voz de Deus é uma jornada contínua que exige paciência e firmeza. E quanto às vezes que falhamos em obedecer, é vital recordar que a graça de Deus é abundante. Ele conhece nossas fraquezas e está sempre pronto a nos guiar de volta a Ele. A vida do rei Davi é um poderoso testemunho disso. Apesar de seus erros, Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque sempre se voltava a Ele em arrependimento, buscando alinhar suas ações à vontade divina. Ouvir a Deus e obedecer à sua voz nos conduz a um relacionamento mais profundo com Ele. Por meio da obediência, demonstramos nossa disposição de seguir seus caminhos e nos abrimos para sua extraordinária obra em nossas vidas. Acredite e confie nele, como nos ensina Jesus no Evangelho de João 14:15. Se vocês me amam, obedecem aos meus mandamentos. Essa não é uma cobrança por perfeição, mas um convite a expressar nossa devoção através de atitudes que manifestam seu caráter e valores. No mundo em que vivemos, seguir a vontade de Deus pode significar dar um passo de fé na sua carreira, perdoar alguém que te machucou ou oferecer ajuda a quem precisa. Embora esses gestos possam parecer simples, eles têm um significado eterno. A cada escolha de obedecer, ampliamos nossa capacidade de ouvir Deus mais claramente, enquanto nossos corações se alinham ao dele.
Ao ponderarmos sobre o que Jesus nos diz nesse versículo, devemos lembrar que a verdadeira bênção não vem apenas de escutar a Deus, mas de viver o que Ele nos revela em nossos corações. Essa interação entre ouvir e obedecer cria um ciclo de crescimento, intimidade e transformação, nos levando mais perto da vida plena que Jesus prometeu. Em Isaías 30:21, encontramos uma promessa poderosa: seja à direita ou à esquerda, seus ouvidos ouvirão uma voz atrás de você dizendo: este é o caminho, ande por ele. Esse versículo nos lembra que a voz de Deus não está distante ou difícil de alcançar. Ela é pessoal e sempre presente, guiando-nos. Em momentos de decisões e incertezas, Deus se faz ouvir, orientando nossos passos. Como então reconhecemos essa voz sábia em nosso dia a dia? Imagine-se percorrendo um caminho desconhecido, onde o próximo passo não está claro. O terreno pode parecer estranho e o caminho à frente sombrio. Porém, no meio dessa incerteza, uma suave voz atrás de você diz: este é o caminho, siga por ele. Essa certeza transforma a dúvida em confiança e o caos em clareza. Essa é a essência da orientação divina. Não nos dá o mapa completo, mas nos oferece a direção necessária para darmos o próximo passo com fé. A voz que Isaías menciona é frequentemente associada ao trabalho do Espírito Santo, a presença ativa de Deus em nossas vidas. Como diz o Evangelho de João 16:13, o Espírito Santo nos guiará a toda a verdade. Essa orientação não é imposta, mas traz uma liderança suave, como um pai amoroso que nos mostra o que é melhor para nós. No entanto, para ouvir essa voz, é preciso atenção. É fácil ignorá-la quando estamos envolvidos em ansiedades, ambições e distrações. A voz que nos chama não compete pela nossa atenção. Ela espera que nos sintonizemos. Em um mundo repleto de informações, cultivar a calma e o foco é fundamental para ouvirmos a direção de Deus. Devemos também considerar o papel da fé nesse processo. Muitas vezes, a orientação divina pode não parecer lógica ou segura. Por exemplo, Abraão, no livro de Gênesis, recebeu a ordem de deixar sua terra natal sem saber para onde iria. Isso exigiu confiança, não no que podia ver, mas na voz de Deus que guiava seus passos. Assim, nossa jornada de fé frequentemente envolve seguir em frente sem ter todas as respostas, confiando na promessa de que Deus nos conduzirá pelo caminho certo. Há um aspecto de humildade nesse processo. Reconhecer que não temos todas as respostas abre espaço para a sabedoria de Deus. Provérbios 3, 5, 6 nos lembra: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Em todos os seus caminhos, reconheça-o, e ele endireitará suas veredas. Ao entregarmos nossos planos e confiarmos em sua voz, nos preparamos para caminhar em sua vontade. Agora, vamos enfrentar um desafio prático: como discernir a voz de Deus das outras vozes ao nosso redor? Influências que podem vir de nossos próprios anseios, temores ou pressões do mundo ao nosso redor. Uma chave para discernir isso é o alinhamento com as Escrituras Sagradas. A voz de Deus nunca se opõe ao que está escrito. Quando uma decisão ou direção está em harmonia com os princípios de amor, verdade e justiça que encontramos na Bíblia, é um sinal claro de que essa é a orientação divina. Outro ponto importante para reconhecer a voz de Deus é observar seus frutos. O livro de Tiago 3,17 descreve a sabedoria que vem de Deus como pura, pacífica, ponderada, submissa, cheia de misericórdia e bons frutos, imparcial e sincera. Quando percebemos uma direção que nos traz paz em vez de confusão, humildade em vez de orgulho e compaixão em vez de egoísmo, podemos ter certeza de que é Ele quem nos guia. Contudo, há momentos em que sua voz nos chama para situações desconfortáveis ou desafiadoras. Esses momentos geralmente têm um propósito maior, aprimorando nossa fé e caráter.
Pense em Jonas, chamado para pregar arrependimento em Nínive. Embora hesitante, sua obediência à insistente voz de Deus resultou em uma transformação incrível na cidade. A orientação divina pode não coincidir sempre com nossas preferências, mas sempre nos leva a algo bom e justo, como nos assegura o versículo de Isaías. A voz de Deus não está presa a um lugar ou circunstância. Seja qual for o caminho, sua orientação é constante. Essa é a certeza de sua presença inabalável. Mesmo quando nos sentimos perdidos ou inseguros, nunca estamos fora de seu alcance. Sua voz nos encontra onde quer que estejamos e nos guia de volta ao seu caminho. Essa certeza deve nos encher de esperança. Nenhum erro ou desvio pode nos afastar de sua disposição em nos guiar. Quando nos afastamos, ele nos chama de volta com amor. No Evangelho de Lucas 15, Jesus narra a parábola da ovelha perdida, destacando a alegria do pastor ao encontrar e restaurar sua ovelha. Da mesma forma, Deus se alegra quando respondemos à sua voz e retornamos ao seu caminho. Em sua vida, reflita sobre momentos em que sentiu a direção de Deus. Talvez uma clareza repentina em uma decisão, uma passagem que falou diretamente ao seu coração ou um impulso interno para agir com fé. Reconheça esses instantes como manifestações da voz de Deus guiando você. Isaías 30, 21 nos oferece a garantia de que não estamos sozinhos. A voz de Deus está sempre presente, proclamando a verdade, nos chamando para a profundidade e nos conduzindo em amor. Tudo o que precisamos fazer é ouvir e seguir. Número 5. Mateus 28, versículo 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Mateus 28, 19, você já parou para refletir sobre o poder de uma única ação? Como um pequeno passo pode gerar um efeito dominó, impactando vidas de formas que você pode nem imaginar. Neste versículo, conhecido como a Grande Comissão, Jesus confere a seus seguidores a profunda responsabilidade de espalhar sua mensagem por toda a terra. Não é apenas um chamado para compartilhar o Evangelho, é um convite para se juntar a algo eterno, um movimento que transforma vidas e espalha esperança. Hoje, você faz parte dessa missão. Cada vez que você se conecta com a palavra de Deus, cada oração que eleva, cada verdade que compartilha, você ilumina o mundo com a luz de Cristo, que tanto precisa dela. E aqui está a parte incrível. Você não precisa fazer isso sozinho. Através de ações simples, mas significativas, como seguir este canal e compartilhar essas mensagens, você se torna um colaborador na disseminação do amor de Jesus para muitos outros. Pense nisso. Há alguém lá fora que pode estar passando por dificuldades agora, buscando esperança, ansiando por respostas ou se sentindo perdido no tumulto da vida. Sua decisão de engajar-se com este conteúdo para apoiar esta plataforma pode ser a chave para que muitos encontrem o caminho até Jesus. Não se trata apenas de números ou algoritmos, mas de vidas, corações e um impacto que perdura para a eternidade. Ao se inscrever, você contribui para que essa mensagem de esperança e verdade alcance aqueles que mais precisam, no momento certo. Permita-me compartilhar uma história que ilustra isso. Certa vez, um homem se deparou com um único versículo nas redes sociais. Essa mensagem tocou seu coração de uma forma tão intensa que o levou a abrir sua Bíblia pela primeira vez em muitos anos. Ao ler, ele se viu emocionado, com lágrimas nos olhos. Foi então que percebeu que sempre ouviu a voz de Deus, mas nunca tinha parado para realmente escutá-la. Esse encontro transformador alterou sua vida, inspirando-o a compartilhar seu testemunho, que, por sua vez, motivou muitas outras pessoas. Agora, imagine se a pessoa que postou aquele versículo tivesse decidido não fazê-lo. E se ela achasse que sua pequena ação não tinha importância? Sua simples escolha de seguir e interagir
pode ter um efeito semelhante. Você não precisa subir em um palanque ou viajar para longe para cumprir a grande comissão. Você pode começar exatamente onde está, utilizando as ferramentas e plataformas que Deus colocou ao seu alcance. Ao se inscrever neste canal, você dá um passo de fé dizendo: quero fazer parte de algo maior que eu mesmo. Quero ver vidas mudadas e corações renovados através da mensagem de Jesus. E isso não termina aqui. Pense no efeito dominó que ocorre quando você não apenas segue, mas também compartilha essa mensagem com familiares, amigos e colegas. Cada compartilhamento se torna uma semente plantada, potencialmente transformando vidas. Você pode nunca saber a verdadeira extensão do seu impacto, mas Deus sabe. No Evangelho de Mateus 25:40, Jesus nos lembra: em verdade vos digo que, sempre que o fizestes a um dos meus menores irmãos, a mim o fizestes. Seu pequeno ato de fé, como se inscrever ou compartilhar, tem um significado eterno. Agora vamos refletir por um instante. O que te inspira a se engajar com mensagens como esta? É o desejo de se aproximar de Deus, de encontrar clareza em sua jornada espiritual, ou talvez a vontade de que outros experimentem a mesma alegria e paz que você encontrou em Cristo? Seja qual for a razão, saiba que sua jornada está entrelaçada com a de muitos outros. Juntos, como uma comunidade de crentes, podemos amplificar a mensagem de Jesus, garantindo que ela chegue a quem mais necessita. Hoje, eu quero te desafiar. Se você ainda não fez isso, reserve um momento para se inscrever neste canal. Não encare isso apenas como um clique em um botão. Veja como um passo significativo em seu papel na grande comissão. É uma oportunidade de unir-se a outros crentes ao redor do mundo para levar a luz de Jesus aos lugares mais sombrios. E se esta mensagem tocou seu coração, deixe um comentário abaixo com a declaração poderosa: eu sou parte da missão de Deus para trazer esperança ao mundo. Que isso seja um testemunho do seu compromisso em ser um canal do amor e da verdade dele. Suas palavras podem inspirar alguém a dar esse passo de fé, criando uma corrente de esperança e transformação. Lembre-se, Jesus não nos chama para fazer tudo, mas para fazermos algo. Seu algo, hoje, pode ser tão simples quanto se inscrever, comentar ou compartilhar. E enquanto você faz isso, confie que Deus multiplicará seus esforços de maneiras que você nem consegue imaginar. Vamos juntos, neste momento, tomar essa ação simples, mas profunda, e ver como Deus a usará para entrelaçar sua história de redenção e esperança através de nós. Obrigado por estar aqui, por ouvir e por escolher fazer parte desta missão que transforma vidas. Vamos continuar nossa caminhada na fé, compartilhando o amor de Jesus, passo a passo. Chegamos ao versículo 6, Provérbios 2, 1-5. Meu filho, se você acolher minhas palavras e guardar meus mandamentos em seu coração, prestando atenção à sabedoria e buscando compreensão, de fato, se você clamar por discernimento e gritar por entendimento, e se o procurar como se busca prata ou um tesouro escondido, então você conhecerá o temor do Senhor e encontrará o conhecimento de Deus. Provérbios 2, 5. A busca por sabedoria e entendimento está no cerne de ouvir a voz de Deus. Esses versículos nos revelam uma verdade profunda. Ouvir a Deus não é algo passivo. Demanda intenção, esforço e um coração totalmente comprometido em buscá-lo. Assim como a exploração por um tesouro, descobrir a orientação divina requer dedicação e persistência. Imagine a busca pela prata ou um tesouro oculto. Minerar prata não é tarefa simples, exige tempo, ferramentas e um foco firme. Da mesma forma, buscar a voz de Deus pede paciência e a disposição para cavar mais fundo. Haverá momentos desafiadores em que as respostas parecerão distantes, mas aqueles que persistirem em sua busca encontrarão as riquezas da sabedoria divina.
Provérbios destaca 3 ações: aceitar as palavras de Deus, guardá-las e prestar atenção à sabedoria. Aceitar começa com uma atitude humilde, reconhecendo que os caminhos de Deus estão além dos nossos. Guardar seus mandamentos é manter sua palavra próxima, refletindo sobre ela e permitindo que ela molde nossos corações. Inclinar nossos ouvidos à sabedoria requer uma escuta atenta, uma escolha de priorizar a voz de Deus em vez das distrações do mundo. Mas por que a sabedoria é tão vital para ouvirmos a voz de Deus? Porque a sabedoria, conforme apresentada nas Escrituras, reflete o caráter e os propósitos divinos. Ouvir a Deus é alinhar-se com sua sabedoria, que nos oferece clareza, direção e paz. A sabedoria ilumina nosso caminho e nos protege contra enganos, ajudando a discernir entre a voz de Deus e outras influências. O processo de busca por sabedoria frequentemente inicia com oração, pedindo discernimento e clamando por entendimento, como nos ensina o texto. Trata-se não apenas de palavras, mas da atitude de nossos corações. É um clamor de dependência, reconhecendo que a verdadeira compreensão vem de Deus, não do nosso intelecto. Tiago 1,5 reforça essa promessa. Se algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente, sem censura, e lhe será concedida. A busca pela sabedoria divina também nos envolve em sua palavra. As Escrituras são a base para reconhecermos sua voz. Ao lermos a Bíblia, não estamos apenas explorando textos históricos, estamos nos conectando com o Deus vivo que se comunica através de suas palavras. O apóstolo Paulo nos lembra na carta aos Hebreus, capítulo 4:2. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Outro aspecto essencial dessa busca é a aplicação. Provérbios nos exorta a dedicar nossos corações à compreensão. Isso significa pegar o que aprendemos de Deus e vivenciá-lo. A sabedoria não é apenas conhecimento, é conhecimento colocado em prática. Ao caminharmos em obediência aos mandamentos de Deus, não apenas o honramos, mas também criamos espaço para ouvir sua voz com mais clareza. Essa jornada em busca da sabedoria divina é profundamente pessoal, mas não precisa ser solitária. Deus frequentemente utiliza outras pessoas, como mentores, líderes espirituais ou amigos íntimos, para nos falar. A verdade de Deus em nossas vidas se revela de maneira poderosa. A comunidade de fé nos proporciona aconselhamento, suporte e um senso de responsabilidade, auxiliando-nos a manter a firmeza enquanto buscamos a direção divina. Ao pensarmos na metáfora do tesouro, é fundamental entender que os verdadeiros tesouros são preciosos exatamente porque são raros e demandam esforço para serem conquistados. O conhecimento de Deus é descrito como um tesouro, não por ser inacessível, mas sim por seu poder transformador. Quanto mais nos empenhamos nessa busca, mais descobrimos e mais enriquecedora se torna nossa relação com Ele. Esta passagem também nos apresenta o conceito do temor do Senhor, que surge a partir da compreensão. Esse temor não é medo, mas sim uma reverência profunda e admiração por sua grandeza. Reconhecer sua soberania e santidade nos leva a uma intimidade e dependência mais profundas dele. À medida que compreendemos a sabedoria de Deus, começamos a apreciar a beleza de seus planos e a profundidade de seu amor. Mas, de forma prática, como podemos integrar essa busca pela sabedoria em nosso cotidiano? Tudo começa com a consistência, dedicar tempo para orar, ler as Escrituras e meditar sobre os ensinamentos de Deus. Isso implica também em cultivar um espírito aberto, disposto à correção e à orientação. Por fim, envolve dar passos de fé, confiando que a sabedoria divina guiará nossos caminhos,
mesmo quando não conseguimos enxergar o todo. Esses versículos em Provérbios nos lembram que ouvir a voz de Deus é uma jornada, não um evento isolado. É um processo contínuo de buscar, ouvir e responder. Cada passo nos aproxima do tesouro de sua presença e do entendimento de sua vontade. À medida que nos comprometemos nessa busca, veremos que sua voz se torna mais clara, sua sabedoria mais rica e nossas vidas se transformam pela verdade que ele nos revela. Em Salmos 37, 4, 5, encontramos uma linda promessa: deleite-se no Senhor, e ele atenderá aos desejos do seu coração. Confie ao Senhor o seu caminho. Confie nele, e ele agirá. Essa passagem nos mostra que a orientação e a provisão de Deus estão intimamente ligadas ao nosso prazer nele e à nossa disposição de entregar nossas vidas sob seu cuidado. Esses versículos não falam de um relacionamento transacional, mas de uma conexão profunda e duradoura, onde nossos desejos se alinham com a vontade divina. Ao buscarmos de coração, começamos com o chamado a deleitar-se no Senhor. Mas o que significa realmente deleitar-se em Deus? Esse deleite vai além de uma felicidade passageira. É uma alegria profunda, enraizada no conhecimento do caráter, amor e propósitos de Deus. Deleitar-se nele é encontrar nossa maior satisfação na sua presença e verdade, em vez de nos perdermos nos prazeres efêmeros do mundo. Esse deleite transforma nossa abordagem em relação à vida e às decisões que tomamos. Quando nos deleitamos em Deus, começamos a ver o mundo pela sua perspectiva. Nossas prioridades mudam, nossos desejos se ajustam e começamos a ansiar por aquilo que está alinhado com o coração dele. É por isso que o salmista afirma que Deus atenderá aos desejos do seu coração. Não se trata de uma promessa de que ele satisfará cada capricho, mas que ele moldará nossos anseios para refletir sua vontade perfeita e, em seguida, os realizará. A continuação da passagem, confie ao Senhor o seu caminho, traz outra camada de profundidade. Esse compromisso significa mais do que uma rendição ocasional. É uma entrega total de cada aspecto de nossas vidas, incluindo nossos planos, sonhos e incertezas, nas mãos de Deus. Tal ato de entrega requer confiança, a certeza de que os caminhos de Deus são sempre superiores aos nossos. O tempo de Deus é sempre perfeito. Confiar pode ser um desafio, especialmente quando as situações ao nosso redor parecem ir contra nossas expectativas. Porém, é exatamente nesses momentos que nossa fé se fortalece. O salmista nos incentiva a depositar nossa confiança não só no poder de Deus, mas também em sua lealdade. Essa certeza revela a habilidade de Deus em cumprir suas promessas, trazendo à luz o que é bom e justo dentro de seu plano perfeito. Para ouvir a voz de Deus, precisamos primeiro alinhar nossos corações com o dele. Isso começa com a construção de uma intimidade através da oração, da adoração e do tempo que dedicamos à sua palavra. Quando Deus se torna nossa prioridade, nossos ouvidos se tornam mais sensíveis à sua voz. Passamos a perceber sua orientação na paz que envolve uma decisão, na convicção de seguir um caminho específico ou no encorajamento que nos chega pelas Escrituras. Esse processo de alinhamento muitas vezes exige espera. Confiar em Deus para que Ele haja requer paciência, e essa paciência pode ser um verdadeiro teste de fé. O salmista reconhece isso, pois em Salmos 37, frequentemente se fala sobre a importância de esperar no Senhor. Esperar não é uma atitude passiva, é uma postura ativa de fé e esperança. Durante esses períodos, somos chamados a continuar nos alegrando em Deus, acreditando que Ele está trabalhando nos bastidores, mesmo quando os resultados não são imediatos. Um ponto fundamental dessa passagem é a conexão entre nossos desejos e a vontade de Deus. Às vezes, podemos nos questionar se nossos anseios estão alinhados com seus planos.
É aqui que a oração se torna vital. Através da oração, temos a oportunidade de apresentar nossos desejos a Deus, pedindo que Ele os refine e os harmonize com seus propósitos. O apóstolo Paulo nos oferece uma valiosa orientação na carta aos Filipenses 4:6. Não fiquem ansiosos por nada, mas em tudo, pela oração e súplica, com gratidão, apresentem seus pedidos a Deus. Quando nossos desejos estão em sintonia com a vontade divina, eles frequentemente nos guiam para os propósitos que Ele tem para nossas vidas. Por exemplo, um profundo desejo de servir aos outros pode ser um reflexo do chamado de Deus para o ministério ou para a ação social. Um anseio por justiça pode indicar um papel na defesa ou no apoio aos vulneráveis. À medida que nos deleitamos no Senhor e entregamos nossos caminhos a Ele, esses desejos se tornam mais claros e Deus abre portas para que possamos segui-los. Salmos 37, 4 e 5 também nos ensina sobre a paz que vem de confiar em Deus. Ao entregarmos nossos caminhos a Ele, deixamos de lado o peso de querer controlar os resultados. Essa entrega não significa que devemos parar de trabalhar em direção a nossos objetivos ou de tomar decisões sábias, mas sim que fazemos isso com a certeza de que a mão de Deus nos guia. Essa paz é reafirmada no livro de Isaías, capítulo 26, 3. Tu, Senhor, manterás em paz aquele cuja mente está firme, porque em ti confia. Outro aspecto importante dessa passagem é o encorajamento para permanecermos fiéis em pequenos atos diários de confiança e obediência. Comprometer nossos caminhos ao Senhor não se limita a grandes decisões de vida. É sobre convidá-lo para cada momento, nossas conversas, relacionamentos e responsabilidades. Quando o incluímos em nosso cotidiano, nos abrimos para ouvir sua voz de forma mais clara e constante. Por fim, essa passagem nos lembra que o tempo de Deus é sempre perfeito. Embora possamos desejar respostas ou resultados imediatos, Deus vê o quadro maior. Seus atrasos não são negativas, são oportunidades para crescimento, preparação e bênçãos que superam nossas expectativas. Em resumo, Salmos 37, 4, 5 nos convida a nos alegrar no Senhor, confiar em sua fidelidade e entregar nossas vidas a seu cuidado. Por meio desse relacionamento, aprendemos a ouvir sua voz, confiar em sua orientação e viver a realização de desejos que refletem sua vontade. A verdadeira essência de viver em harmonia com Deus reside na sua vontade, proporcionando uma vida repleta de alegria, confiança e entrega, moldada pelo seu amor e pela sua voz. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26, encontramos uma passagem poderosa. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Essa citação expressa uma das promessas mais significativas que Jesus fez a seus discípulos. O Espírito Santo, nosso advogado, está presente para nos ensinar, nos guiar e nos recordar a verdade divina. No contexto de ouvir a voz de Deus, o papel do Espírito Santo é essencial. Ele é o mensageiro da vontade de Deus, o revelador de mistérios sagrados e aquele que nos ajuda a discernir sua voz em nosso cotidiano. Para compreendermos o significado profundo dessa promessa, é importante refletir sobre o momento em que Jesus pronunciou essas palavras. Elas foram ditas durante a última ceia, quando Jesus se preparava para deixar seus discípulos. Ansiosos e inseguros sobre o futuro, eles necessitavam de garantias de que não estariam sozinhos. Jesus, ciente de suas inquietações, ofereceu um consolo incomparável. O Espírito Santo viria não apenas para acompanhar, mas para habitar dentro deles. A palavra grega traduzida como consolador é paráclito, que também pode ser entendida como confortador, ajudador ou conselheiro. Esse papel multifacetado do Espírito Santo
ressalta sua participação ativa em nossa jornada espiritual. Ele não apenas fornece informações, ele atua ativamente para moldar nossa compreensão, fortalecer nossa fé e nos aproximar de Deus. Uma das principais funções do Espírito Santo, conforme Jesus explica, é nos ensinar todas as coisas. Isso não implica que o Espírito traga novas revelações além das Escrituras, mas sim que ele nos ajuda a entender e aplicar a palavra de Deus em nosso dia a dia. A Bíblia é um texto vivo, e o Espírito Santo ilumina suas verdades, tornando-as relevantes para nossas situações específicas. Por exemplo, um versículo que você já leu inúmeras vezes pode, de repente, tocar seu coração de um jeito novo em um período de dificuldade. Isso é o Espírito Santo agindo. Outra função destacada nesse versículo é a de nos lembrar de tudo o que Jesus nos ensinou. Isso refere-se à maneira como o Espírito Santo traz à nossa mente a palavra de Deus nos momentos certos. Você já se viu em uma situação onde precisava de sabedoria ou conforto e um versículo da Bíblia surgiu em sua mente? Isso não é mero acaso. É o Espírito Santo trazendo à tona as promessas de Deus e guiando você em sua verdade. Mas como podemos cultivar um relacionamento com o Espírito Santo para ouvir sua voz com mais clareza? Tudo começa com a consciência. Muitas vezes, esquecemos da presença do Espírito Santo, ignorando que ele habita em nós como crentes. Essa é uma verdade extraordinária. O mesmo Espírito que capacitou Jesus em seu ministério terrestre, agora vive dentro de nós. Reconhecer essa presença transforma nossa abordagem à oração, à leitura das Escrituras e até mesmo às decisões cotidianas. Ouvir o Espírito Santo requer um coração disposto. Ele fala não para dominar, mas para nos guiar na vontade de Deus. Isso demanda que deixemos de lado nossas próprias agendas e confiemos que sua orientação sempre visa nosso bem. Em Romanos 8,14, Paulo nos lembra: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ser guiado pelo Espírito é um processo contínuo de entrega à sua direção. O Espírito Santo frequentemente se comunica de formas sutis, e é por isso que desenvolver nossa sensibilidade é tão crucial. Essa sensibilidade aumenta à medida que dedicamos tempo à oração, à adoração e à leitura das Escrituras. Quanto mais alinhamos nossos corações ao de Deus, mais afinados nos tornamos para ouvir sua voz. Os impulsos do Espírito são, por exemplo, aquelas sensações que nos levam a contatar alguém, a evitar uma escolha específica ou a dar um passo de fé. Essas impressões costumam estar em sintonia com a palavra de Deus e refletem seu caráter. Um dos desafios em ouvir o Espírito Santo é diferenciar sua voz de outras influências. A voz do Espírito é coerente com as Escrituras, traz paz e muitas vezes é confirmada por situações ou conselhos sábios. Em João 16,13, Jesus descreve o papel do Espírito como o portador da verdade. Quando ele, o Espírito da verdade, vier, ele os guiará a toda a verdade. Se uma orientação contraria a palavra de Deus ou gera confusão, não vem do Espírito. Outro aspecto fundamental para ouvir o Espírito é a obediência. Ao agirmos conforme o que o Espírito nos revela, demonstramos nossa confiança e lealdade. Essa obediência fortalece nosso vínculo com Ele, tornando-nos mais abertos à sua orientação no futuro. Em Gálatas 5:25, lemos: se vivemos pelo Espírito, andemos também segundo o Espírito. Caminhar em sintonia com o Espírito significa alinhar nossas ações, atitudes e decisões com sua direção. Os ensinamentos e lembranças do Espírito Santo são profundamente pessoais. Ele conhece nossas lutas, esperanças e medos, abordando tudo isso com precisão e amor. Através de sua orientação, ele nos aproxima de Jesus, fazendo com que nossa fé se torne não apenas intelectual, mas também uma experiência vivida. João 14:26 destaca o grande presente do Espírito Santo.
Ele é nosso advogado, professor e lembrete, sempre nos apontando para a verdade de Deus e guiando-nos em seus caminhos. Ao cultivarmos esse relacionamento, obtemos clareza para ouvir a voz de Deus e confiança para seguir sua vontade. Ao abraçarmos essa promessa, entramos em uma vida repleta de orientação divina, sabedoria e paz, capacitados a cumprir o chamado que Deus tem para nós. Em Tiago 1, 22, 25 lemos: Não se enganem, meus amados irmãos. Todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Ouvir a voz de Deus é uma experiência profunda, mas se torna verdadeiramente transformadora apenas quando leva à ação. Nesse trecho, Tiago convida os crentes a não se limitarem a ouvir a palavra, mas a avançarem na obediência. Ele utiliza a poderosa metáfora de um espelho para ilustrar a importância de reagir ao que Deus nos revela. Vamos explorar essa metáfora. Um espelho nos mostra nosso reflexo, revelando detalhes que poderíamos não perceber de outra forma. Assim, a palavra de Deus reflete a condição de nossos corações, revela a verdade sobre quem somos, quem Deus é e o que Ele deseja para nossas vidas. Porém, se nos afastamos sem agir conforme o que vimos, é como ignorar um reflexo que deveria nos guiar. Isso não é apenas um esquecimento, mas um tipo de auto-engano espiritual. A analogia do espelho também ressalta a importância da autoavaliação. Ouvir a voz de Deus frequentemente começa com um olhar honesto para nós mesmos. Estamos vivendo em conformidade com sua vontade? Existem áreas em que estamos resistindo à sua orientação? A palavra de Deus atua como um espelho, nos convidando a confrontar essas questões com humildade. Esse processo pode ser desconfortável, mas é essencial para o nosso crescimento. Tiago apresenta aqui um conceito fundamental: a lei perfeita que proporciona liberdade. À primeira vista, a conexão entre lei e liberdade pode parecer contraditória, mas no reino de Deus, essas duas ideias estão intimamente entrelaçadas. A lei mencionada por Tiago não se resume a um conjunto de normas rígidas, mas sim a verdade vital que emana do Evangelho. Essa verdade nos liberta da servidão do pecado e nos alinha ao plano divino para nossas vidas. Ao analisarmos essa lei com profundidade, encontramos clareza, propósito e direção. No entanto, essa análise vai além de um olhar superficial, demanda foco, entrega e disposição para explorar a palavra de Deus. Pense nisso como um estudo minucioso, em vez de uma simples folheada. Quando nos dedicamos a essa observação atenta, abrimos espaço para que o Espírito Santo atue em nossos corações, revelando verdades que talvez não sejam claras à primeira vista e nos orientando sobre como aplicá-las em nosso cotidiano. O próximo passo, como Tiago ressalta, é a continuidade. Ouvir a voz de Deus não é um ato isolado, mas uma jornada que se estende por toda a vida. Significa manter-se conectado à sua palavra, buscando sua orientação constantemente e sendo fiel em seguir sua liderança. Isso ressoa com o ensinamento de Jesus no Evangelho de João 8:31, onde ele afirma: Se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Permanecer em seus ensinamentos envolve não apenas ouvir, mas viver a sua verdade. A obediência, como Tiago enfatiza, resulta em bênçãos, mas é fundamental compreender o que essas bênçãos significam. Não se tratam apenas de prosperidade material ou sucesso externo. A verdadeira bênção se manifesta como liberdade espiritual, um relacionamento mais profundo com Deus e a realização de seu propósito em nossa vida. A obediência nos alinha com a vontade divina, gerando uma paz e alegria que superam as dificuldades. Vamos considerar um exemplo prático. Imagine que Deus o inspire a se reconciliar com alguém que lhe causou dor. Ouvir essa voz pode tocar seu coração em direção ao perdão, mas a verdadeira transformação
Acontece quando você toma a iniciativa de se aproximar, oferecer graça e restaurar o relacionamento. Nesse momento, você vivencia a liberdade de deixar para trás a amargura e a bênção de viver em harmonia com os outros. Outro aspecto importante da obediência é a persistência. Muitas vezes, seguimos a palavra de Deus, mas os resultados não são imediatos. Isso pode ser desanimador, mas Tiago nos encoraja a perseverar na lei perfeita, confiando que Deus está agindo, mesmo quando não conseguimos enxergar. Em Gálatas 6:9, Paulo nos motiva: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos, se não desanimarmos. A obediência é, frequentemente, uma jornada a longo prazo que exige fé e paciência. Tiago também nos alerta sobre os riscos de ouvir sem agir. Isso cria uma falsa sensação de espiritualidade, onde nos sentimos satisfeitos com o conhecimento, mas falhamos em permitir que ele nos transforme. A verdadeira fé é dinâmica. Ela gera frutos em nossas atitudes, ações e relacionamentos. Jesus deixa isso claro em Mateus 7,16. Pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. A obediência é a prova de uma vida impactada pela voz de Deus. Para abraçar plenamente o ensinamento de Tiago, precisamos cultivar tanto a humildade quanto a coragem. Humildade para acolher o que Deus revela, mesmo que isso nos desafie, e coragem para agir, mesmo diante das dificuldades. Isso pode envolver sair da zona de conforto, sacrificar preferências pessoais ou encarar verdades desconfortáveis. Mas cada passo de obediência nos aproxima de Deus e enriquece nossa capacidade de ouvi-lo. Em resumo, Tiago 1:22-25 nos convoca à ação. Ele nos lembra que ouvir a voz de Deus é um privilégio sagrado, mas também uma responsabilidade. A palavra de Deus não deve ser apenas ouvida e esquecida, deve ser vivida. Quando olhamos atentamente para a lei perfeita, permanecemos nela e seguimos seus ensinamentos, damos um passo em direção a uma vida transformada. Viva com propósito, liberdade e a bênção divina que vem da obediência. Não apenas escutamos a voz de Deus, tornamo-nos suas mãos e pés na terra, testemunhas vivas de sua verdade e amor. Em Mateus 5,14 lemos: vocês são a luz do mundo. Uma cidade construída sobre um monte não pode ser escondida. Imagine isso. Sua vida tem a capacidade de brilhar de tal forma que se transforma em um farol de esperança para aqueles que estão perdidos na escuridão. Essa é a essência da mensagem de Jesus neste versículo. Você não foi chamado para viver em oculto ou em isolamento silencioso. Você foi escolhido para brilhar, para espalhar seu amor, sua verdade e sua mensagem a um mundo que anseia por luz. Mas como podemos ser essa luz e garantir que ela alcance aqueles que mais precisam? A resposta está no convite de Jesus, que nos chama a não apenas ouvir suas palavras, mas a agir conforme elas, incorporando seus ensinamentos em nosso cotidiano. Parte dessa ação envolve compartilhar sua mensagem amplamente, assegurando que chegue a corações sedentos de esperança. Deixe-me perguntar: você já parou para pensar como suas pequenas ações podem ter repercussões eternas? Uma simples escolha de seguir este canal, de interagir com seu conteúdo e de repassá-lo a outros pode parecer pequena, mas nas mãos de Deus, até o gesto mais simples pode se multiplicar de maneiras que nunca imaginaríamos. Ao se inscrever, você não está apenas apoiando uma plataforma, você está ajudando a iluminar o caminho de Jesus para aqueles que buscam direção, conforto e significado. Pense nisso. Há pessoas por aí que se sentem invisíveis, sem voz e sem amor. Elas podem estar olhando seus celulares, na esperança de encontrar algo que as lembre de que sua vida importa. Sua decisão de seguir e apoiar esta mensagem pode ser o motivo pelo qual elas descubram o amor verdadeiro de Deus. Permita-me compartilhar uma história para ilustrar isso.
Uma mulher encontrou um vídeo que falava sobre o amor de Jesus. Ela estava em uma fase de desespero, sem esperança alguma. Aquele vídeo se tornou seu salva-vidas. Ela decidiu compartilhá-lo com uma amiga, que por sua vez o repassou a outra amiga, gerando uma reação em cadeia que transformou muitas vidas. O que começou como um pequeno gesto, uma escolha de engajar e compartilhar, se tornou parte de uma narrativa muito maior de redenção. Sua decisão de se inscrever neste canal pode ser o início de um efeito dominó semelhante. Não se trata apenas de clicar em um botão. Trata-se de afirmar: sim, eu quero ser parte da disseminação de esperança. Eu desejo ajudar outros a enxergar a luz de Jesus em suas vidas. E tem mais. Seguir este canal é uma declaração de fé. É uma forma de dizer: eu acredito na força da comunidade, na importância de compartilhar a palavra de Deus e na esperança de que sua mensagem pode transformar vidas. Como crentes, não fomos chamados a guardar as boas novas só para nós. O Evangelho deve ser partilhado, e ao apoiar plataformas como esta, você está contribuindo ativamente para essa missão. Vamos refletir sobre as palavras de Jesus nesse versículo. Uma cidade situada sobre um monte não pode ser escondida. Quando nos unimos como seguidores de Cristo, nossa luz coletiva se torna impossível de ignorar. Ao se envolver com esta mensagem, você está ajudando a construir uma comunidade que brilha intensamente, guiando outros até Jesus. Se esta mensagem toca seu coração, convido você a deixar um comentário abaixo com esta poderosa afirmação: eu escolho brilhar a luz de Jesus no mundo. Que isso represente seu compromisso em fazer parte de sua missão. Suas palavras podem inspirar outra pessoa a dar esse mesmo passo de fé, criando um efeito dominó de encorajamento e esperança. Agora vamos refletir sobre o impacto emocional de ser uma luz no mundo. Imagine a alegria que vem ao perceber que seu simples ato de fé, seja ao se inscrever, comentar ou compartilhar, ajudou alguém a encontrar o caminho para Jesus. Pense nas vidas que podem ser transformadas, nos corações que podem ser curados e na esperança que pode ser restaurada graças à sua ação. No Evangelho de Mateus, capítulo 28, Jesus nos comissiona a fazer discípulos de todas as nações. À primeira vista, essa missão pode parecer assustadora, mas quando a dividimos em pequenos atos de fé, como apoiar plataformas que disseminam sua mensagem, ela se torna possível. Juntos, como uma comunidade de crentes, podemos alcançar lugares e pessoas que sozinhos jamais conseguiríamos. Portanto, aqui está meu convite. Se ainda não fez isso, tire um momento para se inscrever neste canal. Ao fazer isso, você não está apenas se unindo a uma comunidade, você está se tornando parte de um movimento que compartilha a luz de Jesus com o mundo. E ao dar esse passo, confie que Deus utilizará sua fidelidade de maneiras que você pode nunca perceber, mas que terão um impacto eterno. Lembre-se, sua luz é importante. Em um mundo repleto de escuridão, cada faísca de esperança, cada ato de amor e cada passo de fé brilha intensamente. Ao se inscrever, comentar e compartilhar, você não está apenas apoiando um canal. Você está ajudando a construir uma cidade sobre uma colina, uma comunidade que aponta as pessoas para a verdade imutável de Jesus Cristo. Vamos brilhar juntos. Vamos levar sua luz ao mundo, um ato de fé de cada vez. Agradeço por estar aqui, por interagir com esta mensagem e por escolher ser um farol de esperança para aqueles que mais necessitam. Romanos 8,14 nos lembra que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nesse versículo, o apóstolo Paulo oferece uma visão profunda do que significa viver como um filho de Deus. É deixar-se guiar pelo Espírito. Esse conceito nos convida a um relacionamento com Deus que é dinâmico, íntimo e profundamente pessoal. Ser guiado pelo Espírito envolve alinhar nossas vidas à vontade de Deus, ouvir sua voz
e confiar em sua direção a cada passo do caminho. Mas como se sente ser guiado pelo Espírito? Tudo começa com a identidade. Paulo nos ensina que aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Isso não é um título que conquistamos, mas um presente que recebemos ao colocarmos nossa fé em Jesus. O Espírito nos assegura dessa verdade, confirmando nosso lugar na família de Deus. No mesmo capítulo, Romanos 8,16, afirma que o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Essa identidade nos dá a confiança de que a orientação de Deus é fundamentada no amor, e não no controle ou na obrigação. Ser guiado pelo Espírito envolve entrega. Não se trata de impor nossos planos a Deus, mas de nos rendermos à sua direção. Isso pode ser desafiador, especialmente quando sua orientação nos leva a caminhos desconhecidos ou desconfortáveis. No entanto, é na rendição que a confiança se fortalece. Assim como uma criança segura a mão de um pai ao atravessar uma rua movimentada, somos chamados a confiar na sabedoria e proteção de Deus, mesmo quando não entendemos completamente o caminho à frente. A orientação do Espírito não é vaga ou distante. Ela está profundamente conectada à Palavra de Deus. O Espírito Santo, como descrito no Evangelho de João 16:13, nos guiará em toda a verdade. O Espírito não nos afasta das Escrituras, mas as ilumina, ajudando-nos a compreender sua relevância em nossas vidas. Quando nos mergulhamos na Bíblia, oferecemos ao Espírito uma base sólida para agir, clareza em momentos decisivos e força nas adversidades. Viver como filhos de Deus significa também reconhecer que o Espírito nos orienta rumo à santidade. Isso implica uma transformação, uma reconfiguração dos nossos desejos, pensamentos e ações para que reflitam o caráter divino. Em Gálatas 5:22-23, encontramos a descrição do fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e autocontrole. Essas qualidades são provas da obra do Espírito em nossas vidas, guiando-nos não apenas em nossas ações, mas na formação de quem estamos nos tornando. Vamos refletir sobre como essa orientação se manifesta. Muitas vezes, a direção do Espírito se apresenta como um sussurro suave, uma convicção interna que nos impulsiona a agir, falar ou esperar. Você pode, por exemplo, sentir um desejo repentino de encorajar alguém, evitar uma decisão específica ou buscar uma oportunidade que esteja em sintonia com os propósitos de Deus. Esses impulsos frequentemente vêm acompanhados de uma paz profunda, uma certeza que ultrapassa a lógica. Às vezes, a condução do Espírito se revela nas circunstâncias. Uma porta se fecha, nos levando a um novo caminho, ou surgem oportunidades inesperadas que se encaixam nos planos divinos. É crucial discernir esses momentos em oração, pois eles frequentemente refletem a providência de Deus em ação. A comunidade também desempenha um papel vital na orientação do Espírito. Deus coloca pessoas em nossas vidas, mentores, amigos, pastores, que podem compartilhar sua verdade em nossos desafios. A sabedoria dos outros, especialmente daqueles que se fundamentam nas Escrituras e na oração, pode ajudar a confirmar a direção do Espírito. Provérbios 15:22 nos adverte que os planos falham sem aconselhamento, mas com muitos conselheiros, eles prosperam. É verdade que há momentos em que discernir a liderança do Espírito se torna complicado. Dúvidas surgem e nos perguntamos se realmente estamos ouvindo a Deus. Nesses instantes, a paciência é essencial. O Espírito não nos apressa nas decisões, mas nos convida a buscar Deus continuamente. Esperar no Senhor, como mencionamos em Isaías 40:31, renova nossas forças e prepara nossos corações para agir em seu tempo. Como filhos de Deus, ser guiados pelo Espírito também envolve dar passos de fé.
O Espírito muitas vezes nos chama a lugares onde nossa dependência de Deus se aprofunda, seja começando um novo ministério, reconciliando-se com alguém ou confiando nele em situações incertas. Cada passo de fé fortalece nossa confiança em sua voz e em sua fidelidade. O objetivo final de ser guiado pelo Espírito é glorificar a Deus. Ele nos direciona não para interesses egoístas, mas para uma vida que reflete o amor divino e traz seu reino à terra. Como Paulo afirma em Romanos 12:1, ofereçam seus corpos como sacrifício vivo, santo e aceitável a Deus. Isso é o que realmente significa adorar. Em resumo, Romanos 8:14 é um poderoso lembrete de nossa identidade e chamado como filhos de Deus. Ser guiado pelo Espírito é viver em constante relacionamento com nosso Pai Celestial, confiando em sua voz, seguindo sua orientação e permitindo que seu Espírito molde todos os aspectos de nossas vidas. É uma jornada de entrega, transformação e fé que nos aproxima de Deus e revela sua glória ao mundo. Salmo 119:105 nos diz: A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Este versículo ilustra maravilhosamente o poder orientador da palavra de Deus. Ele evoca a imagem de caminhar na escuridão, onde cada passo é incerto, mas com uma lâmpada que ilumina nosso caminho. Essa é a função das Escrituras em nossas vidas, oferecendo clareza, direção e segurança em meio às incertezas da vida. Salmo 119, o capítulo mais extenso da Bíblia, é uma ode à riqueza da lei divina. Seus preceitos e ensinamentos é realmente impressionante. O versículo 105 se destaca ao apresentar a palavra de Deus como uma fonte de luz, uma verdadeira companheira na jornada da vida. Ele nos garante que não estamos atravessando este mundo sem direção. A presença da palavra de Deus brilha intensamente nos momentos que mais precisamos. Vamos refletir sobre a metáfora da lâmpada e da luz. Uma lâmpada não ilumina todo o caminho de uma só vez. Ela nos oferece luz suficiente para dar o próximo passo. Isso serve como um poderoso lembrete de que a orientação divina muitas vezes chega a cada instante. Embora não nos revele a totalidade do quadro, nos fornece aquilo que precisamos para avançar na fé. Essa dependência nos ensina a confiar que a luz continuará a brilhar a cada passo dado. A expressão "luz para o meu caminho" refere-se à direção ampla que Deus oferece em nossas vidas. O caminho simboliza nossa jornada, nosso chamado e nosso propósito. A palavra de Deus funciona como uma bússola moral e espiritual, orientando-nos em decisões, relacionamentos e desafios num mundo repleto de vozes conflitantes e valores mutantes. As Escrituras se estabelecem como uma fonte constante de verdade. Mas como a palavra de Deus se torna essa lâmpada e luz para nós? Tudo começa com o engajamento. Simplesmente ter uma lâmpada não é suficiente. Ela precisa ser acesa e utilizada. Da mesma forma, o poder transformador da Bíblia se revela quando lemos, estudamos e meditamos em seus ensinamentos. Ao nos aprofundarmos nas Escrituras, o Espírito Santo ilumina seu significado, aplicando-o em nossas vidas de forma pessoal e relevante. Pense na história dos israelitas vagando pelo deserto, guiados por uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite. Assim como Deus proporcionou luz física para guiar sua jornada, Ele nos oferece a luz espiritual de sua palavra para dirigir a nossa. Essa orientação divina não se restringe a grandes decisões. Ela se estende aos pequenos momentos do cotidiano, onde precisamos de sabedoria e discernimento. O Salmo 119:15 também ressalta a importância de caminhar na luz. Fomos presenteados com a palavra, que não apenas nos molda, mas também nos transforma. À medida que alinhamos nossas vidas com sua verdade, começamos a viver em harmonia com os propósitos de Deus. Tiago 1:22 reforça essa ideia.
Não se limitem a ouvir a palavra, enganando a vocês mesmos. Pratiquem o que ela diz. Viver em obediência à palavra de Deus permite que sua luz brilhe ainda mais intensamente em nossas vidas. Um aspecto notável das Escrituras é sua relevância atemporal. A mesma palavra que guiou Davi há milênios continua a nos iluminar hoje. Ela aborda experiências humanas universais: medo, dúvida, alegria e esperança, oferecendo sabedoria que ultrapassa fronteiras culturais e históricas. Essa natureza eterna da palavra de Deus é refletida em Mateus 24:35, onde Jesus afirma: Céu e terra passarão, mas minhas palavras jamais passarão. Vamos considerar como esse versículo se aplica à vida contemporânea. Em um mundo que muitas vezes parece esmagador e caótico, a luz da palavra de Deus atravessa a escuridão, seja ao tomarmos decisões sobre nossas carreiras, relacionamentos ou desafios pessoais. As Escrituras nos brindam com clareza e confiança, relembrando-nos das promessas de Deus, sua fidelidade e seu caráter imutável. Por exemplo, recorde-se de um momento em que você se sentiu inseguro sobre uma escolha a ser feita. Ao buscar nas Escrituras, você pode ter encontrado um versículo ou uma passagem que falou diretamente ao seu coração, oferecendo a reafirmação necessária para seguir em frente. Essa é a lâmpada para os seus pés, a orientação imediata que sustenta você no presente. Igualmente importante é a visão de longo prazo das Escrituras. Deus ilumina o nosso caminho. Muitas vezes percebemos isso ao olharmos para trás e entendermos como suas palavras moldaram nossa trajetória ao longo do tempo. Elas revelam a grande narrativa que Ele está escrevendo em nossas vidas, um passo de fé após o outro. O Salmo 91, 19, 105 nos convida a refletir sobre como podemos compartilhar essa luz com os outros. Assim como somos beneficiados pela clareza e direção que vem da palavra de Deus, somos chamados a refletir essa luz para aqueles que estão ao nosso redor. Jesus, em Mateus 5,16, nos ensina: Deixe sua luz brilhar diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem a seu Pai que está nos céus. Ao vivermos segundo as Escrituras, não apenas encontramos nosso próprio caminho, mas também iluminamos a jornada daqueles que nos cercam, especialmente quando a trilha parece obscura. Esse versículo nos recorda que a luz de Deus nunca se apaga. Pode parecer frágil em alguns momentos, mas está sempre lá, nos guiando em frente. Essa verdade nos traz conforto e esperança, especialmente durante períodos de dúvida ou dificuldades. Para finalizar, o Salmo 11, 19, 105 é um testemunho do poder orientador e sustentador da palavra de Deus. Ela é uma lâmpada que ilumina nossos passos imediatos e uma luz que brilha na grande jornada à frente. Ao nos aprofundarmos nas Escrituras, confiando em sua verdade e seguindo com obediência, testemunhamos seu poder transformador em todos os aspectos de nossas vidas. Através de sua palavra, Deus nos oferece a clareza, a confiança e a coragem necessárias para enfrentarmos os desafios da vida e cumprirmos seus propósitos. Em Filipenses 4:6, Paulo nos diz: Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Esse versículo é tanto um convite quanto um comando. Ele nos encoraja a libertar nossas ansiedades e a confiar em Deus por meio da oração. Em um mundo repleto de incertezas, somos lembrados de que a presença e a paz de Deus estão sempre ao nosso alcance, oferecendo um caminho para a liberdade das preocupações e medos. A ansiedade geralmente surge do desconhecido, da tentativa de controlar situações ou resultados que estão além do nosso controle. A orientação de Paulo para não andarmos ansiosos não minimiza os desafios que enfrentamos, mas nos direciona sobre como lidar com eles. Ao invés de deixarmos a ansiedade nos dominar, somos chamados a nos voltar a Deus, que é tanto soberano quanto compassivo.
Observe a expressão "em toda situação". Isso nos diz que não há preocupação pequena ou grande demais para ele, seja um desafio pessoal, uma decisão significativa ou um momento de incerteza. Deus nos convida a levar tudo a Ele, o que reflete seu carinho por nós como seus filhos. Como Jesus menciona em Mateus 6:26, vejam as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, e, no entanto, o Pai de vocês que está nos céus as alimenta. Não valem vocês muito mais do que elas? Se Deus cuida dos pardais, quanto mais Ele se importa com você. Paulo nos dá um método claro para lidar com a ansiedade: oração, súplica e ação de graças. Vamos explorar cada um desses elementos. A oração é nossa ligação direta com Deus. Não se trata de recitar palavras decoradas, mas de abrir nossos corações para Ele. Na oração, podemos expor nossos medos, esperanças e desejos, reconhecendo que precisamos de sua ajuda e orientação. Esse ato de nos voltarmos para Deus em oração é, em si, uma declaração de confiança, um reconhecimento de que não podemos carregar sozinhos os fardos da vida. A súplica consiste em fazer pedidos específicos. Isso nos ensina a ser intencionais em nossas orações, levando os detalhes de nossas vidas diante de Deus. Pedir ajuda a Deus não é um sinal de fraqueza, mas uma demonstração de que reconhecemos sua força. A súplica também ajuda-nos a expressar nossas necessidades, alinhando nossos corações à vontade divina enquanto buscamos sua orientação. A gratidão tem o poder de mudar nossa perspectiva. Quando agradecemos a Deus mesmo em tempos difíceis, reconhecemos sua fidelidade e bondade. Esse sentimento transforma a maneira como olhamos para nossas situações, relembrando-nos de suas provisões passadas e abastecendo nossa confiança em seu cuidado futuro. O apóstolo Paulo viveu essa verdade, escrevendo aos Filipenses durante sua prisão, mas transbordando gratidão pela presença de Deus e pelo trabalho em suas vidas. O poder deste versículo não está apenas em seu comando, mas também em sua promessa. Logo após, em Filipenses 4:7, Paulo afirma: "E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus." Essa paz não depende das nossas circunstâncias, mas está firmemente enraizada no caráter de Deus. É uma paz sobrenatural que acalma nossos corações e mentes, protegendo-nos da tempestade da preocupação. Vamos refletir sobre como esse versículo se aplica na prática. Imagine-se diante de uma situação que parece insuportável, uma preocupação com a saúde, um desafio financeiro ou um conflito em um relacionamento. A ansiedade pode tentar fazer com que você se prenda aos piores cenários ou busque controlar todos os resultados. No entanto, Filipenses 4:6 nos convida a pausar e entregar nossas preocupações a Deus por meio da oração, súplica e gratidão. É o momento de colocar nossos fardos em suas mãos. Esse ato de entrega não garante uma solução imediata, mas abre espaço para que a paz de Deus opere em nosso interior. Esse versículo também nos encoraja a sermos consistentes na oração. Apresentar nossos pedidos a Deus não deve ser um ato isolado, mas uma prática contínua. Assim como compartilhamos atualizações diárias com um amigo querido, somos chamados a manter uma comunicação constante com nosso Pai Celestial. Esse relacionamento aprofunda nossa confiança nele, mesmo quando as respostas demoram a chegar ou surgem de formas inesperadas. Além da oração individual, a oração em comunidade pode ser uma fonte de força. Dividir nossos fardos com outros crentes permite que eles intercedam por nós, criando um laço de unidade e apoio. Jesus mesmo ressaltou o poder da oração em grupo no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 20. "Pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles." Filipenses 4:6. Também nos lembra que a ansiedade frequentemente perde sua força
quando redirecionamos nosso foco dos problemas para as promessas de Deus. O ato de levar nossos pedidos a Ele, combinado com gratidão, reorienta nossas mentes para sua soberania e bondade. Essa mudança não ignora a realidade dos desafios, mas os coloca no contexto do plano maior de Deus. Por fim, este versículo salienta a importância da confiança. Confiar em Deus não significa que sempre entenderemos seus caminhos ou receberemos as respostas que almejamos. É acreditar que Ele é bom, que está ao nosso lado e que faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, como Paulo ensina em Romanos 8:28. Em suma, Filipenses 4:6 é tanto um guia quanto um consolo. Ele nos ensina como reagir à ansiedade, voltando-nos a Deus em oração, súplica e gratidão. Ele nos lembra que nenhuma situação está além de seu cuidado e que sua paz está sempre disponível para guardar nossos corações e mentes. À medida que praticamos isso, vivenciamos a profunda verdade de que Deus é nosso refúgio, nossa força e nosso socorro sempre presente nas adversidades. Isaías 41:10 nos conforta. Não temas, pois estou contigo. Não te assombres, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo. Eu te sustento com a minha destra fiel. Esta poderosa promessa de Isaías é uma das mais reconfortantes garantias que podemos encontrar. Nas Escrituras, somos lembrados de que, em cada desafio, medo ou incerteza, a presença e o poder de Deus nos acompanham. Essa é uma afirmação de sua fidelidade, força e suporte constante. Para entendermos a profundidade desse versículo, é importante considerar o contexto. Isaías 41 faz parte de uma mensagem abrangente de esperança e restauração para o povo de Deus, especialmente em um tempo de exílio e desespero, enfrentando situações quase impossíveis. Em meio ao medo e à desmotivação, Deus pronuncia estas palavras, relembrando-os de que sua verdadeira identidade e segurança estão nele. A primeira parte do versículo aborda o medo de forma direta. Não temas, pois estou contigo. O medo é uma resposta natural diante do perigo ou da incerteza. Mas Deus não se limita a nos dizer para não temer. Ele nos dá a razão, porque Ele está ao nosso lado. Essa garantia é reiterada em toda a Bíblia, destacando o poder da presença divina. No livro de Deuteronômio 31:8, encontramos: O Senhor mesmo irá à sua frente e estará com você. Nunca o deixará, nem o abandonará. Não tenha medo, nem se desanime. A presença de Deus não é passiva, é ativa e pessoal. Ele não observa de longe, mas se envolve em nossas lutas, oferecendo orientação, conforto e força. Este é o mesmo Deus que acompanhou Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente, que acalmou a tempestade para seus discípulos e que promete ser nosso refúgio e fortaleza. O versículo prossegue: Não fique desanimado, pois eu sou seu Deus. O desânimo frequentemente aparece quando nos sentimos sobrecarregados, com situações que parecem impossíveis de superar, mas Deus nos conforta ao afirmar que Ele não é um Deus qualquer. Ele é nosso Deus. Essa conexão pessoal transforma tudo. Não estamos dependendo de uma força impessoal ou de uma divindade distante, mas do Criador do universo que nos conhece intimamente e nos ama profundamente. Em seguida, Deus faz 3 promessas: Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento. Cada uma delas revela um aspecto do seu cuidado. Eu te fortaleço. Deus reconhece que passamos por momentos de fraqueza, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais. Sua força não é algo que precisamos conquistar, é um presente que Ele nos oferece. Em 2 Coríntios 12:9, Paulo escreve: Mas ele me disse: Minha graça é suficiente para você, pois meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso significa que nossas limitações não são obstáculos para o poder de Deus, mas oportunidades para que sua força
se manifeste. Eu te ajudo. Esta promessa ressalta o envolvimento ativo de Deus em nossas vidas. Ele não é indiferente às nossas lutas. Ele intervém para nos oferecer auxílio, seja por meio de sabedoria, recursos ou intervenções inesperadas. Os Salmos estão repletos de declarações sobre a ajuda de Deus, como em Salmo 46, 1. Deus é nosso refúgio e força, socorro sempre presente na angústia. Eu te sustento com a minha destra justa. Ser sustentado pela mão de Deus significa ser amparado por seu poder e justiça. A mão direita nas Escrituras frequentemente simboliza força e autoridade. Essa garantia significa que, mesmo quando sentimos que estamos prestes a cair, a mão de Deus nos mantém firmes. Mas como podemos colocar esse versículo em prática em nossas vidas? Primeiro, é fundamental reconhecer nossos medos e apresentá-los a Deus. O medo não deve ser suprimido ou negado, mas sim entregue. Ao admitirmos nossos temores, abrimos espaço para que a paz de Deus substitua nossa ansiedade. Em seguida, devemos nos recordar da presença e das promessas de Deus. Isso exige uma reflexão intencional nas Escrituras, onde sua fidelidade é constantemente revelada. À medida que meditamos em sua palavra, fortalecemos a verdade de que Ele é. Estamos juntos, não importa o que a vida nos apresente. Uma forma de vivenciar este versículo é depositar nossa confiança na força divina, ao invés de nos apoiarmos apenas em nossas próprias limitações. Isso implica uma dependência diária de Deus por meio da oração, buscando sua orientação e confiando em sua provisão. Também significa soltar a pressão de querer controlar cada resultado, descansando na certeza de que Ele está sempre no comando. Isaías 41:10 é especialmente relevante em momentos de incerteza ou transição, seja enfrentando problemas de saúde, dificuldades financeiras ou grandes mudanças na vida. Este versículo nos lembra que nunca estamos sozinhos. A força e o apoio de Deus são firmes, e sua presença é constante. Além disso, ele nos convida a nos tornarmos uma fonte de encorajamento para os outros. À medida que sentimos a força e a ajuda divina, somos chamados a transmitir essa mesma esperança para quem está ao nosso redor. Em 2 Coríntios 1:4, Paulo nos diz: Ele nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar aqueles que estiverem passando por qualquer dificuldade, com a mesma consolação que recebemos de Deus. Em resumo, Isaías 41:10 é um farol de esperança, lembrando-nos de que a presença, o poder e as promessas de Deus nos acompanham em todas as situações. Ele nos convida a abrir mão de nossos medos, confiar em sua força e seguir em frente com coragem, sabendo que sua mão direita nos sustenta. Este versículo não é apenas um conforto para o agora, mas uma âncora para o futuro, assegurando-nos que, independente do que venha, Deus está ao nosso lado e seu amor é infalível. Ao concluirmos esta reflexão sobre Isaías 41:10, vamos pausar para considerar a verdade transformadora que ela nos traz. A presença e a força de Deus são constantes, nos apoiando a cada passo. Sua promessa de sustentar-nos com sua mão direita nos lembra que nenhum medo, incerteza ou desafio pode abalar a certeza de seu amor e poder. Agradeço a todos que nos acompanharam nesta mensagem. O seu empenho em compreender a palavra de Deus, buscar sua direção e crescer na fé é um testemunho do poder de um coração dedicado a Cristo. Seguir a Jesus não é apenas uma escolha, mas uma jornada ao longo da vida, repleta de momentos de crescimento e transformação. Você faz parte de algo grandioso, uma comunidade de crentes unida pelo desejo de ouvir a voz de Deus e seguir sua vontade. Chegar ao final desta mensagem é um grande passo. Significa que você decidiu dedicar um tempo para aprofundar sua conexão com Deus, uma escolha que reflete a sua busca pela verdade
e o desejo de viver segundo sua palavra. Essa jornada pode ser desafiadora, mas sempre traz recompensas. Cada passo em direção a Cristo o aproxima da vida abundante que Ele promete, uma vida marcada por paz, propósito e a certeza de sua presença em um mundo que muitas vezes nos distrai e desencoraja. Sua decisão de se manter engajado com a palavra de Deus é um ato de fé, que demonstra sua disposição em buscar sua orientação, confiar em suas promessas e permitir que Ele guie seu caminho. Isaías 41:10 brilha como um farol em momentos de medo, nos lembrando de confiar na força divina e deixar que sua presença nos conduza através de cada prova. Ao encerrarmos, quero incentivá-lo a dedicar um momento para refletir sobre o que esta mensagem trouxe para você. Como Isaías 41:10 tocou seu coração hoje? De que maneira Deus o lembrou de sua força e fidelidade? Convido você a deixar uma frase de compromisso nos comentários abaixo, como uma declaração de sua fé. Você pode escrever: Eu permaneço até o final, pois estou totalmente dedicado à minha transformação em Cristo. Ao compartilhar esse compromisso, você não só fortalece sua própria fé, mas também inspira aqueles que estão ao seu lado nessa jornada. Suas palavras podem ser o impulso que alguém precisa para seguir em frente, confiar mais profundamente em Deus ou acolher a esperança que suas promessas trazem. Um aviso sobre o que está por vir. A caminhada não termina aqui. Crescer na fé é um exercício diário e sempre há algo novo para aprender, descobrir e aplicar a partir da palavra de Deus. No final deste vídeo, você encontrará 2 sugestões de mensagens que podem auxiliar no seu crescimento espiritual. Eu o incentivo a assisti-las, refletir sobre seus ensinamentos e permitir que elas o inspirem a aprofundar sua relação com Jesus. Talvez você esteja sentindo um renovado senso de esperança após ouvir sobre a força e a presença de Deus. Ou, quem sabe, você está enfrentando uma situação onde o medo parece dominar e precisa de mais segurança nas promessas divinas. Independentemente das suas circunstâncias, esses ensinamentos adicionais podem proporcionar a sabedoria, o encorajamento e o alimento espiritual que você precisa para avançar na fé. E agora, um convite especial. Antes de encerrarmos, quero convidar sinceramente aqueles que ainda não se inscreveram neste canal. Inscrever-se é mais do que estar conectado. É unir-se a uma missão que visa espalhar esperança, amor e transformação a tantas pessoas quanto possível. Cada vez que você se junta a nós, participa ou compartilha, torna-se parte de uma história maior, uma narrativa de vidas transformadas, corações curados e fé fortalecida através da mensagem de Jesus Cristo. Seu apoio nos ajuda a alcançar aqueles que buscam respostas, esperança ou encorajamento. Juntos, podemos garantir que ninguém se sinta sozinho em sua jornada, que todos tenham acesso à verdade transformadora da Palavra de Deus. Se a mensagem de hoje tocou seu coração, eu o convido a dar esse passo e se unir a nós nessa missão. Por último, quero expressar minha profunda gratidão a todos que nos acompanharam até aqui. Obrigado de coração. Seu tempo, atenção e comprometimento com esta mensagem são verdadeiramente valorizados. Você não está aqui por acaso. Deus o trouxe a este momento com um propósito. Ele está agindo em sua vida, aproximando-o dele e preparando-o para ser uma luz no mundo. Durante seu dia, leve consigo a promessa de Isaías 41:10. Deus está com você, fortalecendo, ajudando e sustentando-o com sua poderosa mão direita. Que essa verdade molde seus pensamentos, acalme seus medos e guie seus passos. Caminhe corajosamente na fé, sabendo que o Criador do Universo está ao seu lado. Agradeço por fazer parte dessa incrível jornada. Que Deus o abençoe ricamente enquanto você continua a buscá-lo, confiar nele e viver seu chamado. Vamos seguir avançando juntos, passo a passo,
guiados por sua luz e fortalecidos por seu amor.